A cidadania italiana, o segmento da cidadania italiana é um segmento com muitas objeções, né? E o que que acontece? As pessoas, ao invés de se aprofundarem, buscar informações, elas começam a divulgar, proliferar muitos conceitos que são errôneos, que não procedem. Então, veja bem, teve um post uma vez que enfim, um conteúdo que eu coloquei no Facebook dizendo requerente, cidadão de descendente, requerente, né? Quem quer fazer o seu processo descendente de italiano, você não precisa falar italiano para você fazer o teu pedido de reconhecimento. Pois tinha lá comentários das pessoas batendo no peito, você é mentirosa, precisa sim, onde já se viu, isso é muito complicado. Então veja bem, além da pessoa não ter a certeza do que ela está falando, ela vai ali e briga, afirma, né? Então é um segmento com muitas objeções, com muitos mitos, ou seja, o requerente ele não precisa saber falar, ter o conhecimento, são coisas diferentes, né? Ele não precisa ter o conhecimento da língua italiana, o certificado de conhecimento da língua italiana, né? O que precisa é o cônjuge, que mudou em dezembro de 2018. Atenção, o requerente, o descendente de italiano, para fazer o seu processo, não precisa falar italiano, não precisa, quando ele vai apresentar o processo dele no consulado, falar italiano. Para ele montar o processo dele, ver se o processo é legível, ele não precisa saber italiano, absolutamente nada disso, e nem ter o certificado, tá? Se ele for fazer o pedido na Itália, não é obrigado que ele saiba italiano. Ele pode ter um conhecido, ele pode ter um parente, ele pode ter um amigo, ele pode buscar um profissional, tá? Se ele quiser fazer como opcional a fase 2 sozinho, aí convém que ele tenha acesso ao básico para ele se comunicar, né? Quando for fazer um CPF, um código fiscal, for interagir, etc. Mas disso, afirmar e dizer que é obrigado ter o conhecimento da língua italiana para reconhecer a cidadania italiana, não é uma verdade. Assim como não é obrigado ter o sobrenome. Você não é obrigado, você é obrigado a ser descendente em linha reta, ser comprovada a filiação, mas não é obrigado que você tenha o teu sobrenome. Porque se a tua mãe era descendente de italiano, depois ela casou, no Brasil tem-se o costume de passar, é opcional, né? Nem sempre a mãe coloca o seu nome no nome do filho, né? Muitas vezes coloca o nome da mãe e do pai, mas muitas vezes segue com o nome do pai. Nesse momento, some o nome italiano e nem por isso a pessoa deixa de ter o direito ou não é descendente mais de italiano porque o nome não foi, o sobrenome italiano não foi colocado, tá bom? Então existem muitos mitos, muitas objeções, é muito difícil, é muito caro, é muito complicado, só que depende do perfil de cada um. Enquanto muitos aí ficam, é muito complicado, é muito demorado, isso aqui. Tem gente que tá lá anos na fila do consulado e qualquer momento vai ser chamado. Simplesmente entrou. Tem muitos que têm pessoas que têm objetivo, sabe o que quer, né? E fala, não, eu vou tirar, vai lá, pede toda a documentação e materializa. Porque com a documentação, você vai saber se o seu processo ele é aceito ou não, né? No caso, porque você pode falar, bom, eu sou descendente de italiano, mas pode ser que tem impedimentos, e com impedimentos você não segue adiante. Então, o primeiro ponto é montar o meu processo. Eu sou descendente, sim. Ou você nasce ou você não nasce descendente de italiano, né? Tem aí milhares de pessoas que daria tudo, tem poder aquisitivo, fala, eu preciso de uma cidadania, de uma dupla cidadania, enfim, seja europeia, seja de outro país, eu preciso, eu quero, mas se você não nasceu descendente, você não é e ponto. Então tem pessoas que querem e não pode, atenção, querem e não pode, tem milhares de pessoas que são descendentes, podem e nem sabem, só colocam objeções, não correm atrás. Então você tem que ver se o seu processo é ilegível, ok? Tá tudo ok? Tá tudo beleza? Posso pedir? É o primeiro passo.
Aí sim, depois você pode concluir, fazer o pedido no momento oportuno, você entra numa fila, não importa se você vai esperar 5 anos ou 10 anos, isso fica para você, é um patrimônio seu, vai ficar para os teus filhos, para todos que vão nascer a partir de você, abre portas, é para um futuro, por que abrir mão disso, né? Então, em vez de ir lá, montar, fazer, agir, ah não, mas isso, ah não, é aquilo, ah, mas é complicado, ah, mas sem fraude. E quando tem outras pessoas que vão ali e objetivam. Então, assim, o problema não é a questão dos mitos e objeções no segmento. É muito intrínseco, depende muito do perfil do ser humano, do perfil daquela pessoa, ok? Então, antes de dizer, não, é difícil, é complicado, eu não sei o que, não dá, vai lá, se envolve, entende superficialmente, inclusive gratuitamente, do que se trata, como que funciona, como segue a linha, né? E depois realmente falar, bom, eu escolho reconhecer minha cidadania, eu quero ou eu preciso, o que ela vai me trazer, as vantagens, quero morar fora, quero estudar fora, quero qualidade de vida, quero buscar alternativas de trabalho, enfim, quero deixar para os meus filhos ou para os meus netos, eu quero resgatar um valor, né, um legado com minha família, com os meus antepassados, enfim, o que te motiva? Em base à tua escolha, você vai lá, monta o teu processo e no momento oportuno faz o pedido, né? Mas você foi ali, você se envolveu e 50% das informações você consegue gratuita. Eu mesma que estou dando muita informação de valor gratuita. Eu digo que nunca será encontrado 100% de informação gratuita em nenhum segmento, seja de direito, seja para cabelo, seja para serviço, seja para fazer o bolo, para fazer o doce. As pessoas vão sim agregar, vão compartilhar conteúdo de valor de forma aleatória, né? Que vai ajudar muito. Porém, para você ter tudo 100% mastigadinho, correto e com suporte, você vai ter que pagar alguma coisa. E não tem nada de errado nisso. Nem eu pagar, que eu faço vários cursos, e o que te agrega, eu acho que a gente tem que pagar, é um valor, né? Eu, Marta, pagar, você pagar, porque a gente está recebendo algo que alguém trabalhou, trabalha, investiu, é conhecimento. Agora tem toda uma parte gratuita. Então aproveita essa parte gratuita, ok? Em vez de se colocar só rótulo, dificuldade, objeções. Então, se você é descendente de italiano, a dica é você já está com o copo meio cheio ou meio vazio no teu ponto de vista? No meu ponto de vista está meio cheio, você já é descendente de italiano. Cabe a você agora agir um pouquinho e começar a montar a tua documentação. É elegível, tá tudo certo, beleza? Ponto. Aqui eu vou fazer a parte 2, que é o respectivo pedido, né? Você tem que agir, você tem que caminhar, você tem que se envolver, tá? E você pode sim minimizar gastos, você pulando assessorias, advogados, mas não dá para você também absorver riscos e contar 100% com experiências de terceiros, com relatos, você tem que ter um conteúdo com que te ofereça certeza para que você não corra risco e depois não tenha retrabalho, não tenha depois gastos adicionais por ter feito coisas erradas, tá bom? Então a mensagem aqui, o segmento é complexo, não é como vocês pensam, ser italiano é muito mais fácil do que se parece, né? É muita objeção, muito mito, é vendido muita dificuldade, né? Para depois vender a facilidade, tá bom? Então o convite é entenda esse segmento e comece a montar o teu processo para você reconhecer a tua cidadania italiana.